Que a paz e as bênçãos de nosso amado Jesus continue nos incentivando nas conquistas a que a alma necessita, sem o que as asas continuarão emperradas, sem movimento, porque os pés estão ainda presos aos grilhões da terra. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque a estes será oferecido a terra. Mas o que nós entendemos verdadeiramente como sendo pobre de espíritos? Será que a palavra pobreza continuará sendo interpretada apenas no sentido da ausência de recursos materiais? Quando eu tenho o excesso de orgulho, o excesso de vaidade, como que vai ser interpretado esta bem-aventurança? O que verdadeiramente vem a ser o pobre de espírito? Será o orgulhoso? Será o presunçoso? Ou será aquele que se esforçou para vencer tudo isto que a condição humana acaba permitindo em que o espírito se contagie? Porque grande parte dos companheiros, quando vão enfrentar uma reencarnação, em especial quando ele é missionário, eles choram de pavor de ter que enfrentar os próprios homens, que deveriam agir como irmãos e que na realidade acabam agindo como feras, que somente vê o outro como joguete dos seus próprios interesses. E como eu posso intitular uma bem-aventurança para aquele que se coloca numa posição de um Deus injusto? Não, meus irmãos. Precisamos urgentemente trabalhar melhor os nossos conceitos, porque senão eu estaria aqui pelos longos anos de trabalho, estaria falando apenas para as paredes que me ouvem, e porque por muitas vezes elas jamais apagam o que é que foi dito. Porque tudo que disse ao longo dos trabalhos está aí gravado. Mas para a grande maioria daqueles que me ouvem, eu posso perguntar o que foi dito no ano de 2022, numa quarta-feira chuvosa, no dia A, B ou C. Ninguém vai lembrar. Interessante, mas está gravado nas paredes, que tem ouvidos e que guarda para si tudo.
Então precisamos melhorar a nossa visão para o mundo externo e para o mundo interno de cada um de nós. Eu tenho dito que cada um de nós é um universo em expansão. Mas o que fica a parecer que o governador deste universo não quer expandir. Prefere ficar na viciação do dia a dia, esperando sempre que o outro faz. Mas eu não devo fazer. Não. Não permitam que as grandes toneladas do orgulho venham amassar vocês sobre a terra e não permitir que saiam daqui para a vossa casa de origem. Eu já disse aqui mais de uma vez, minha casa é imensa, cabe todos vocês, mas tem que ter o bilhete para chegar até lá. Tem que fazer uma viagem, e esta viagem tem um custo, e a bagagem tem que ser leve, porque precisamos voltar até um certo ponto. Por algum tempo, os reencontros, eles acontecem naturalmente. Quantos companheiros passaram por esta casa e que já não fazem mais parte do mundo físico? E que clamam por nós, mas que não conseguem nos ver, mesmo estando lado a lado. Porque não tem olhos de ver, não tem ouvidos de ouvir. E tudo isto é uma conquista da alma. É por isso que eu tenho o costume de dizer, repetindo o que Jesus disse, não acumularei tesouros na terra que o homem pode te roubar, que o ladrão pode roubar. Ele usou o plural, tesouros, e precisa ser interpretado também, porque não podemos também desfazer dos tesouros da terra. E quando eu falo acumular, não é só apenas, porque o que é da terra vai ficar aí, eu estou falando acumular na mente e no coração. E isto é em todos os aspectos. Porque tantos pais, tantas mães sofrem quando os filhos batem asas? Porque está acumulando tesouro. O filho não é do homem. Vocês que já têm pelo menos um cabelo branco na cabeça, não tiveram que sair do ninho da mãe, do ninho do pai, para poder bater asas e aprender com a vida. Se não fosse assim, não haveria crescimento. A individualidade é importante. O individualismo é que nos faz cometer crimes, mas a individualidade é importante. E quando nós começamos a entender, sim, nós nos unimos mais. Então vamos refletir melhor sobre as nossas responsabilidades. Vamos aproveitar melhor o que esta doutrina está oferecendo para vocês. E quando nós falamos, esta doutrina é a doutrina dos Espíritos, vamos entender que Jesus é o Espírito. Então esta doutrina pertence a Jesus. Diferente das doutrinas geradas pelos homens, que não pertence a Jesus, pertence aos homens, mas que tem o aval de Jesus. Esta é a diferença. Por estas razões, esta doutrina tem maior responsabilidade em relação às demais. Porque ela oferece o cálice que a grande maioria dos homens não querem beber.
aqueles passos que Jesus convidou a dar com ele, a grande maioria não quer dar, porque o conceito de felicidade, o conceito de paz está completamente deteriorado nas mentes e nos corações. Por tudo, Jesus, nós só podemos te dizer obrigado. Obrigado porque nós falamos e podemos falar aos quatro cantos do mundo, assim como todas as suas palavras ecoam ao longo dos milênios e continuarão ecoando, principalmente para aqueles que têm ouvidos para ouvir, porque a cada tempo podemos interpretar, a cada tempo nós podemos tirar de suas palavras que continuam vivas, são ondas que polulam o nosso ambiente, e que nós podemos tirar dela o alimento e a água que nos sedenta para sempre. Por tudo nós só podemos te dizer obrigado. Obrigado por já vermos desta maneira, por já compreendermos que o teu evangelho não é um papel escrito, mas que o teu evangelho tem que estar nas mentes e nos nossos corações. Ele tem que estar firme em nossas consciências para que ele tenha vida, porque o papel, ele é temporário. A traça pode comer, a água pode levar, o fogo pode queimar, mas se ele está em minha consciência, ele jamais se apaga, pelo contrário, ele pode ampliar sempre, porque a vida é progresso. E por tudo isto, eu só posso te dizer, dentro de nossa pequenez, ou da minha pequenez, obrigado. Porque se não fosse assim, o que seria de mim? O que seria de nós? O que seria dos homens? Estaríamos fadados a ser pequenos e não entender as benesses da vida. Estaríamos fadados a viver eternamente no inferno que nós criamos para nós mesmos diariamente. E não teríamos a oportunidade de viver a exceltude dos céus. Não poderíamos ouvir o mais belo hino que a própria natureza gera no movimento dos planetas e das estrelas. O movimento das luas geram músicas maravilhosas. E é por tudo isto, Senhor, que nós falamos em teu nome, apenas repetindo em forma materializada aquilo que o teu desejo quer. Por tudo isto, obrigado, Jesus. E mais, por não desistir de nenhum de nós, que ainda somos ovelhas perdidas e fora do Senhor. Que Deus abençoe a todos.